dia, cumprimento a todos com a paz de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar o seu dia, que venha abençoar a sua família, a sua casa, em nome de Jesus Cristo, amém? Hoje vamos estar a meditar ou a ler a passagem no capítulo 26 do Gênesis, onde a palavra diz o seguinte: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer a minha mulher, porque dizia ele consigo os homens do lugar: não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Glória a Deus, Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, por ter deixado este testemunho por escrito, onde nós possamos meditar, porque a sua palavra diz: feliz o homem que medita na sua palavra dia e noite, e não afasta nem para a esquerda nem para a direita, mas será como uma planta à beira de um rio, onde a sua folha será sempre verde. Nós também queremos estar sempre verde, sempre produzir no tempo certo. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a bênção, que não seja nós a falar, mas que seja o Senhor a falar, porque o Senhor conhece o coração de todos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, esta passagem é interessante porque ele fala da promessa que Deus tinha para a vida de Isaque, porque ele prometeu a Abraão que através dos seus filhos, que Isaque, ele terá muitos descendentes no futuro. O Isaque veio crescer e teve a sua esposa, que é a Rebeca, que é da família também, e tiveram bênção os seus filhos. E, entretanto, a palavra diz que, devido à fome, eles tiveram que mudar da terra onde eles moravam, que é Negueb, e foi até a terra de Gerar. A terra de Gerar era uma terra de filisteus, mas Deus já tinha prometido a Isaque que daria ao seu descendente toda a terra de Canaã. Amém? Então a palavra continua, só que havia dificuldades, porque quando ele chegou naquela terra de Gerar, que era a terra dos filisteus, primeiro ele tinha medo por causa da sua esposa, que era formosa de aparência, e que os filisteus, como não temia a Deus, possa querer interessar pela sua esposa, e com medo de pôr a sua vida em perigo. Então Isaque disse para a esposa: olha, é melhor dizer que tu és minha irmã, assim se calhar eles ao menos poupam a minha vida. Como o pai também já tinha feito com a Sara, muitas das vezes quando eles iam para esses países, e dizia sempre: olha, é melhor dizer que tu és minha irmã, assim ao menos eles poupavam a minha vida. E continuando, irmãos, nós vamos aqui resumir esta passagem, porque é importante que a palavra diz que, como havia fome na terra do Isaque, então Isaque teve que sair com a sua família, ir até Gerar. Mas quando chegou lá, com medo e com dificuldade de não ser aceite, porque o objetivo era ir até o Egito, mas Deus intercedeu no caminho e disse: olha, não vai para o Egito, fica na terra que eu te disser.
Amém? Fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a descendência Deus já tinha prometido para os pais. Irmãos, a palavra diz que Isaac ficou naquela terra por algum tempo e chegou a altura de fazer agricultura. A palavra diz em 12, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado nos dias de Abrão, enchendo-os de terra. Oh, glória a Deus, irmãos. Irmãos, a palavra diz que Isaac ficou naquele país, foi abençoado por Deus, que até os filisteus começaram a invejar a vida dele. Até o representante maior, que era o Abimeleque, disse, olha, sai daqui porque você tornou muito mais poderoso do que nós, sai daqui. Então ele teve que sair daquele lugar de Gerar e foi habitar no vale, irmão. Foi habitar no vale de Gerar. E ali a palavra diz que ele cavaram nos dias os poços e os outros pastores vinham e apoderava do poço. E ele cavaram o outro poço, os pastores vinham e apoderava outra vez do poço, até que o Isaac foi partindo dali, diz no 22, cavou ainda outro poço, e como por esse não contendaram, ou seja, não reclamaram, chamou-lhe Rebote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Oh, glória a Deus, irmãos. Foi um pouco longa esta leitura, de maneira resumida, mas a palavra que nos traz aqui hoje é a obediência, irmão. Porque vimos que o objetivo de Isaac, devido à fome, era emigrar até o país do Egito. Mas Deus intercedeu no caminho e disse, olha, não vais para o Egito, porque eu tenho uma promessa contigo, eu tenho uma promessa com os teus pais, que eu ia abençoar a tua vida e que através de ti muitos descendentes virão, então que toda a terra seja abençoada através da tua descendência. Irmãos, mas devido à dificuldade, e ele queria ir, mas Deus intercedeu. No primeiro ano que ele semeou, irmão, ele foi abençoado em tudo, porque Deus estava com ele. Depois ele foi expulso daquela cidade e foi habitar no vale. E mesmo assim ele não parou de lutar, ele continuou a cavar o poço e vinha outro, entupia ou apoderava do poço, mas ele não desistiu, até que Deus disse, sabem por que você não está a desistir? Porque eu estou contigo. E eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar a tua descendência, porque eu tenho um compromisso com os teus pais. Eu fiz a minha promessa. Então isto tudo nos traz a lição de que, irmãos,
Não sei como é que está a tua vida hoje, às vezes devido à dificuldade, às vezes você saiu de um país, foi até outro país para procura de melhor condições de vida. Início não é fácil. De início não é fácil adaptar, muitas vezes é sacrifício, muitas vezes o esforço que você faz não vê resultado. Mas aqui está a dizer, não desista porque Deus é contigo, é Deus é que vai te abençoar, é Deus é que vai fazer a sua vida prosperar. Então você só tem que ter fé e confiança e crer que a palavra de Deus não é a palavra do homem que minta. A palavra de Deus é a palavra que vem, que afirma e que é verdade. Porque aqui nós vemos a dificuldade também que ele teve para adaptar com família num país diferente, mas ele não desistiu. E no primeiro ano que ele semeou, ele teve bênção do Senhor. Ele enriqueceu de maneira que aqueles que já estavam naquele país ficou com inveja e expulsaram ele do país. E ele foi morar no vale, preparou o poço para dar melhor condição para os seus animais e eles iam lá apoderar. E ele foi cavar outro poço e eles iam outra vez e apoderava. E foi para outro lugar, cavava outro poço e eles iam lá apoderar, até que Deus disse, olha, não temas porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência. Por quê? Porque por causa do amor a Abraão. Eu tenho um compromisso, irmão. O compromisso de Deus não é compromisso do homem. Amém? Muitas das vezes nós temos um compromisso com as pessoas, não conseguimos cumprir, mas o compromisso que Deus tem para a sua vida, irmão, é só obediência. Obedece Deus. Então, resumindo aqui, nós vimos que Deus era com a vida do Isaac. E Deus abençoou a vida de Isaac. Deu a descendência para toda a terra, conforme Deus tinha prometido, porque Deus teve firme no seu juramento que fez. Multiplicou a descendência do Isaac, abençoou Isaac através do Abraão. Então nós queremos também que nesta manhã Deus está a dizer, olha, não desista por causa da dificuldade que tens tido na tua vida, porque eu serei contigo em tudo. Você muitas das vezes ouve vozes ao lado a dizer, olha, desista, olha, não vale a pena continuar, olha, não vale a pena estar a continuar, a dificuldade está a aumentar cada dia mais. Irmão, a palavra diz que é nas dificuldades que Deus aumenta a sua presença. Ou seja, é na dificuldade que você sente e que você vê, que você vive a presença de Deus. Não fuja por causa das dificuldades. Não desista por causa das dificuldades. Não seja ingrato também por causa das dificuldades. Afirma-te em Deus. Não deposita tua confiança no homem, porque você pode decepcionar, você pode desistir. Mas afirma tua confiança em Deus e Deus será contigo em tudo, em nome de Jesus Cristo, irmão. Vamos orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, Pai. Nós estamos nesta manhã a agradecer pela vida, pela respiração, por nos termos levantado também, ter meditado nesta palavra e ter encontrado esta esperança também, Pai. Nós cremos que a nossa vida também será riquíssimo, Pai, em tudo, riquíssimo e próspero, Pai, conforme você abençoa a vida do Isaac porque tinha promessa com os pais. Nós também cremos que o mesmo Deus que abençoou Isaac por causa da vida do Abraão, nós também cremos nesse Deus que ainda permanece vivo, que a sua palavra permanece firme, que a promessa que o Senhor teve desde o início, que o Senhor também será sempre conosco, que o Senhor vai nos abençoar, que o Senhor vai nos dar
aquilo que o Senhor tinha prometido, vai confirmar o seu juramento e vai multiplicar, vai nos prosperar em tudo, Pai. Que nós seremos sempre com o Senhor, que nós vamos obedecer a sua glória, vamos obedecer a sua voz, Pai. Nos abençoe e nos segura na mão para que nós não desviamos nem para a esquerda nem para a direita, mas seguimos sempre o seu caminho reto, em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, agradecendo-te com o coração alegre, Pai, em nome de Jesus. Amém.